Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para esse vídeo de resumão do mês de outubro, aquele vídeo onde eu conto para vocês tudo que eu li e tudo que eu assisti no mês anterior, no caso aqui, o mês de outubro, né? Eu vou seguir aquele esquema de todo o resumão. Primeiro eu vou falar das leituras, então eu vou falar das leituras finalizadas, depois eu vou falar das leituras em andamento, mas que eu ainda não finalizei, depois eu vou falar sobre o que eu assisti. Filmes e séries. E sim, temos muitos doramas. Antes de começar de fato a mostrar os livros aqui, eu quero só dar um aviso muito importante para vocês. Eu tenho um clube de leitura, que é o Clube MSL, e no próximo dia 10 de novembro, próximo domingo, eu vou liberar para vocês a lista de leituras do Clube MSL de 2025. Vou revelar a lista de leituras num vídeo muito especial que vai ao ar aqui no canal às 8 horas da noite, dia 10 de novembro, próximo domingo, às 8 horas da noite. Estejam aqui comigo, eu vou estar ao vivo com vocês no chat, eu vou liberar o vídeo naquele formato de estreia aqui do YouTube, e aí eu vou estar ao vivo com vocês lá no chat, para revelar finalmente quais serão as leituras do clube de 2025. Ainda não vou abrir as inscrições para o clube só vão abrir em janeiro, mas eu já vou liberar a lista, porque assim vocês já podem se programar, vocês podem até começar a adquirir os livros aí na Black Friday, que tá vindo por aí, vai que tem boas promoções, se tiver também eu posto lá no Instagram para vocês. Então estejam aqui comigo no próximo domingo às 8 horas da noite, tá bom? Então, vou começar aqui pelos livros que eu finalizei no mês de outubro. Esse ano eu não consegui fazer, porque normalmente eu gosto de fazer em outubro leituras mais de terror, horror, suspense, sabe? Esse ano eu não consegui levar as leituras muito para esse lado. Vai ter até aqui, eu acho que é uma leitura só, assim, nesse estilo, que foi a leitura do Membros aqui do canal de outubro, mas eu não consegui fazer o meu mês do horror nas minhas leituras, infelizmente. Mas foram leituras muito boas, muito proveitosas, é isso que importa. O primeiro livro que eu finalizei, então, em outubro, foi a última leitura do Clube MSL de 2024, porque eu leio antes os livros lá do clube para fazer o conteúdo, né? Então, eu li aqui O Deserto dos Tártaros, que é a estrela da nossa última imersão do clube, que começa lá no clube mesmo oficialmente agora em novembro e dezembro. Estaremos lendo e analisando e nos aprofundando aqui nessa obra magnífica, tá, gente? Que foi um livro que eu já até comentei um pouquinho com vocês aqui no canal, num daqueles vídeos comentando livros que eu faço. Vou deixar o link aqui se você não assistiu. É um vídeo que tem spoiler, tá? Mas eu comento um pouco sobre o meu sentimento ao ler esse livro aqui, e foi um sentimento meio controverso, meio... Eu tive sentimentos contrastantes, como tudo nesse livro aqui, porque é um livro que eu gostei muito, eu achei ele muito bem escrito. O Dino Buzzati, que é o autor do livro, ele escreve de uma forma que ele cria imagens muito bonitas na nossa cabeça, sabe? Muito sensíveis também, mas ao mesmo tempo é um livro permeado por muita melancolia, e um livro que em certa medida me traz um sentimento de desesperança. Não que o livro nos deixe com esse sentimento de desesperança, mas ele brinca com esse sentimento de desesperança de uma pessoa que está desperdiçando a vida, que é o caso do protagonista aqui da história, que é o Giovanni Drogo. Então a gente tem um cara que ele vai para um forte militar, né? Ele é um militar, que ele é designado para trabalhar no Forte Bastiani, e ali naquele forte ele espera. Mas ele espera pelo quê, né? Ele espera por uma guerra que talvez vai acontecer, e nessa de esperar sempre algo extraordinário, parece muito com A Fera na Selva, do Henry James, né? Tem a mesma vibe esse livro aqui. Ele acaba desperdiçando a vida dele, e aí a gente pensa, né, aonde a gente está desperdiçando a nossa própria vida, o que a gente está esperando demais. Precisa um pouco mais de ação na nossa vida, né? E não ação no sentido de ter uma vida super emocionante, ação no sentido de
é correr atrás daquilo que a gente quer de verdade. Para que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida, a gente precisa ir atrás dessas coisas extraordinárias, não dá para ficar sentado esperando. E esse livro fala muito sobre isso, fala muito sobre a passagem do tempo, e ele tem essa coisa de trazer aquela lentidão da passagem do tempo também. Enfim, eu achei uma escrita extraordinária, eu achei um livro muito cheio de reflexões, muito profundo. Esse livro é muito profundo, que me deixou com alguns... Ele me trouxe algumas reflexões doloridas, igual eu falei lá no clube, mas que, no geral, assim, eu achei um livro muito bom. Eu fiquei com muita dificuldade até de me expressar em relação a esse livro. Eu acho que até agora eu tô com um pouco de dificuldade, mas é um livro incrível, que realmente mexe com a gente. Então, se prepare para ser mexido e remexido aí, mas é uma leitura que vale muito a pena. Aí um outro livro que eu finalizei no mês de outubro foi a leitura coletiva aqui do Membros do canal. Para quem não sabe, a gente faz as nossas leituras coletivas aqui através do Membros. Então, se você quiser ler com a gente e ter acesso a todas as lives de todas as leituras que a gente já fez nesses 2 anos de Membros, é só você assinar o Membros aqui do canal, vai ter um botãozinho por aí, seja membro. No iPhone esse botão não aparece, então você precisa ir num computador, assinar por lá, e aí depois você pode assistir o conteúdo por qualquer lugar, celular, tablet, televisão, onde você quiser, tá? E a nossa leitura de outubro, então, foi O Fantasma da Ópera. Os membros sempre podem votar nas leituras, né? E aí ganhou O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, que foi um livro que muita gente me falou que não gostou do livro quando leu pela primeira vez, que achou meio chato. Então eu já fui, assim, um pouco, não com medo, né? Eu não gosto de usar essa palavra em relação a livros, mas um pouco ressabiada, assim, sobre o que eu ia encontrar. E realmente é uma narrativa que em alguns momentos ela é um pouquinho enfadonha. Ela é um pouquinho... Ela tem um estilo romântico demais da literatura do período do romantismo mesmo, aquelas características quando a gente estuda movimentos literários. Essa obra aqui, ela tem muito das características do romantismo, do movimento romântico. E é um movimento que eu, particularmente, não gosto, não me identifico muito, sabe? Então, tem aquelas características das paixões exacerbadas, do exagero, sabe? Do drama e tal. Então, isso eu não gosto muito. Mas é uma questão pessoal minha. Mas, no geral, é um livro que ele também traz, assim como eu falei de Deserto dos Tártaros, ele traz reflexões muito interessantes, ele tem uma construção bacana. A escrita do Gaston Leroux também é muito fluida, é muito tranquila, não tem assim uma dificuldade de leitura, sabe? Então é um livro que você lê suavemente. Não se tornou um preferido da minha vida, assim, mas eu gostei de finalmente conhecer essa história aqui. O filme, o musical de 2004, é um dos meus filmes preferidos da vida, e eu vi muita similaridade, assim. Na verdade, eu linkei muito a questão das músicas lá do musical com o que acontece aqui na trama, porque eu acho que aquele musical, ele traz muito o espírito da obra original aqui do Gaston Leroux, e aquela coisa da discussão de se você age pela sua vontade ou se você vive a sua vida para atender às expectativas que outras pessoas têm de você, sabe? Eu acho que é um livro que fala muito sobre isso, é um livro que fala muito sobre confiança, sobre em quem a gente deposita a nossa confiança. Enfim, tem discussões muito interessantes, apesar de alguns momentos eu ter achado meio chato por causa desse estilo muito romântico aqui que ele tem. Mas é um livro que eu acho que vale a pena também ser lido. Aí uma outra leitura que eu finalizei foi a releitura, na verdade, de Harry Potter e a Câmara Secreta, que a gente está fazendo a leitura coletiva de Harry Potter aqui no canal. Se você não sabe, a gente já leu a Pedra Filosofal e a gente já leu também aqui a Câmara Secreta. Agora, em novembro, estamos lendo O Prisioneiro de Azkaban. Então, são livros muito rápidos de serem lidos. Você pode ler os dois aí rapidinho, assistir as lives que estão salvas.
Essas lives aqui são abertas para todo mundo, então tá salvo aí na aba ao vivo aqui do canal. Você pode ler os livros, assistir e dá tempo ainda de, em novembro mesmo, você ler Prisioneiro de Azkaban e no final do mês participar da live aqui com a gente. Amo Harry Potter, não tem nem muito o que falar, já reli Harry Potter não sei quantas vezes na minha vida. E foi uma delícia fazer essa releitura aqui, agora prestando bastante atenção nos detalhes da narrativa, anotando bastante para poder conversar com vocês durante a live, né? Então foi ainda mais gostoso. Ler Harry Potter já é maravilhoso, ler Harry Potter com vocês é ainda melhor e livrinho maravilhoso. Um outro livro que eu finalizei em outubro é o meu livro do desafio dos 12 livros para 2024, que era aqui Misery, do Stephen King. É um livro esse daqui que eu tinha muita expectativa sobre ele, porque todo mundo sempre falou pra mim, assim, que é um livro muito angustiante, que é um livro muito legal, que é um livro eletrizante. E eu tava esperando realmente isso, eu tava esperando ficar bem angustiada, né? Mas, assim, fiquei angustiada, porque as coisas que acontecem aqui é a história de um escritor muito famoso que ele sofre um acidente e uma fã dele, que ela fala que é a fã número 1 dele, pega ele todo quebrado e leva pra casa dela pra ela cuidar dele. Só que ele acaba virando um prisioneiro dela lá, porque a mulher é meio doida. Meio não, ela é bem maluca mesmo. Mas aí a gente vai acompanhando as atrocidades que ela vai fazendo ali, aquele cara todo quebrado, não tem como ele fugir dali, e ele fica refém dessa mulher maluca que se diz fã número 1 dele. E realmente ela faz coisas aqui, assim, meu Deus, inimagináveis. E dá uma angústia nessas partes, sim. Mas é um livro que ficou aquém do que eu imaginava, sabe? Eu achei que o livro seria melhor do que ele foi, pra mim, pelo menos. Eu acho que tem partes aqui bem desnecessárias no livro, no sentido de... gente, parece uma enrolação mesmo, parece uma encheção de linguiça. Às vezes, principalmente na hora que o escritor aqui, né, o protagonista, ele tá pensando em coisas da vida dele. Eu achei que dá uma enchida de linguiça ali, sabe? Não precisava, Ele pensa umas coisas que não levam a lugar nenhum, que não contribui tanto assim para a construção do personagem. Algumas sim, mas outras eu acho que não. Também ele tá escrevendo um livro aqui, porque ela, num determinado momento, ela vai obrigar ele a continuar uma história lá que ele não queria continuar, e ela gosta da história e ela vai obrigar ele a continuar essa história, escrevendo essa história para ela. E aí mostra aqui no texto essa história que está sendo escrita. E é uma história muito chata, gente. Eu achei muito chata essa história lá que ele está escrevendo. Então, assim, as partes da interação entre essa mulher e esse escritor são interessantes. A questão da construção psicológica dessa personagem, que é bem, né, conturbada ali, é uma construção interessante também. E não que eu espere uma super profundidade de um livro do Stephen King, não é isso que eu espero diversão, assim. Mas nesse caso aqui, eu achei que, não sei, deu uma esticada desnecessária em algumas partes, e algumas partes eu acabei achando meio chato. Mas assim, é um livro interessante, gostei de finalmente conhecer a história, mas me decepcionou um pouquinho, sim, tá? Não é o pior livro do mundo, não é isso não, tá? Eu só achei que não é essa coisa toda que às vezes as pessoas fazem parecer que é. Tem outros livros do Stephen King, como O Iluminado, o próprio It, que pra mim são bem melhores. Mas, enfim, mais uma leitura aqui de outubro. E também finalizei a última leitura finalizada, as outras aqui eu li durante outubro, mas não finalizei. Mas a última leitura finalizada em outubro foi isso aqui, que é praticamente uma tese, o nome do livro. É O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, do Haruki Murakami. Foi o primeiro romance do Murakami que eu li. Eu já tinha lido do Murakami só um conto dele, que se chama Sono. E eu gostei muito do conto. Eu gostei mais do conto do que desse livro, mas eu gostei do livro. Esse livro aqui, ele vai trazer a história do Tsukuru Tazaki,
que não faço a mínima ideia se pronuncia assim, tá, gente? Mas é um cara que ele tinha um grupo de 5 amigos, ele mais 4 amigos. Em um determinado momento da vida, esses 4 amigos se afastaram dele e ele não sabe por quê. E aí o livro é essa jornada dele tentando descobrir. Na verdade, não é nem a jornada tentando descobrir, mas em meio à jornada que a gente vai acompanhar, então, o que aconteceu depois que ele foi abandonado por esses amigos. Ele passa por um período de depressão, e aí ele conhece outras pessoas, e a gente vai ver a interação dele com essas outras pessoas. Sempre as interações sociais desse personagem são muito marcadas pelo trauma dos amigos lá que largaram ele, até que ele vai começar a querer descobrir, de fato, o que aconteceu para que os amigos abandonassem ele assim, e aí a gente vai seguir nesse fluxo aí com o personagem principal. Eu achei interessante a história em si, o enredo, eu gostei de acompanhar os personagens, eu me senti realmente próxima ali dos personagens de alguma forma, eu senti aquela coisa assim, uma empatia mesmo, eu tentei compreender cada um dos personagens, por mais que não concordasse muito com algumas atitudes aqui, mas eu tentei de fato compreendê-los. Eu gosto da questão psicológica que é tratada aqui, mas é um livro que tem algumas coisas que eu acho que ficaram meio soltas, sabe? E algumas cenas um pouco desnecessárias que me incomodaram um pouco, principalmente cenas mais voltadas pro lado sexual, assim, porque eu acho que elas acabaram sendo um pouco em vão. É como se... É porque eu não quero dar spoiler, né, do livro aqui, mas é como se o autor, ele abrisse uma discussão e a gente ficasse esperando essa discussão, né, se desenvolver. Ele não precisava fechar a discussão, mas eu queria que pelo menos ele desenvolvesse a discussão. E ele simplesmente não desenvolvia a discussão. As discussões eram só jogadas aqui, mas não tinham um desenvolvimento, sabe? Foi mais ou menos esse o meu sentimento em relação a esse livro. Então é um livro que eu gostei da leitura, de forma geral eu achei um livro bacana, gostei de conhecer um romance do Murakami, mas é um livro que deixou algumas pontas soltas pra mim que foram um problema pra mim. Mas isso eu tô sendo bem crítica, tá, gente? Mas eu vou ler outras coisas do Murakami com certeza. E aí, esses livros então foram os que eu finalizei, foram 5 livros, né, finalizados no mês de outubro. E eu li outros 2 livros, estive lendo outros 2 livros também, mas que eu ainda não finalizei. Esse daqui, 2001, Odisseia no Espaço, era para eu ter finalizado em setembro, que era o meu livro do desafio de 12 livros para 2024 de setembro. E eu não finalizei em setembro, eu falei, não, em outubro eu finalizo. Acabei que eu peguei pouquíssimo ele para ler, eu me concentrei nas outras leituras e acabei deixando ele para depois e acabei não acabando até agora esse livro. Então, eu ainda estou lendo 2001, mas vou acabar, gente, eu tô gostando. Eu só tô lendo bem devagar mesmo. E também comecei já a ler o 3º livro de Harry Potter, que vai ser agora o nosso livro de novembro. Eu já comecei a ler ele reler, né? Lá em outubro, então Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, assim, ficaram as minhas leituras aqui do mês de outubro. Bem bom o saldo, né? Aí agora vamos conversar sobre o que eu assisti no mês de outubro. Assisti bastante coisa, viu, gente? Começando pelos filmes, até anotei aqui para não me perder. Vou tentar ser rápida, tá? Então assisti 2 filmes. Assisti Harry Potter e a Câmara Secreta, que é para o nosso projeto de leitura coletiva de Harry Potter, porque a intenção é ler o livro e assistir a adaptação correspondente. Então assisti Câmara Secreta também pela 1000ª vez, não sei quantas vezes assisti. Gosto muito do filme e tal, não tem muito o que falar, Harry Potter, né? E também assisti a um filme que ele é inspirado num conto do Murakami, que é um conto dele que se chama Queimar Celeiros, que eu ainda não li no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas provavelmente eu lerei esse conto ainda hoje. Mas no momento que eu tô gravando o vídeo eu ainda não li o conto. Mas assisti então a esse filme que se chama Burning, em inglês, e em português ficou Em Chamas. Mas é difícil encontrar esse filme aqui no Brasil.
tá, gente? Mas se você procurar, você acha. Então se chama Burning. E é a história, né? É uma coisa meio assim, tem um mistério ali no meio. Que é a história de uma moça e um rapaz que eles se conheciam ali da infância, eles eram da mesma vizinhança e eles se reencontram depois de mais velhos. E aí eles têm um trelelê ali, só que logo em seguida ela viaja para a África, porque ela quer fazer uma viagem lá para a África e tal. Ela vai lá na África, quando ela volta da África, esse rapaz está esperando ela ali, porque né, ele ficou meio apaixonadinho ali por ela. E ele tá esperando ela naquela esperança de que eles vão continuar ali um relacionamento. Só que ela volta da África junto, e lá na África ela conheceu um outro cara, eles são coreanos, né? Minha vida tá girando em torno da Coreia. E aí eles voltam de lá, ela volta de lá na companhia de um outro cara, também coreano. Só que essa moça e o outro rapazinho lá, que é apaixonado por ela, eles são bem pobres, eles têm uma vida com muitas dificuldades. E esse outro rapaz, que é coreano também, mas que ela conheceu lá na África, é um rapaz rico, um rapaz que ele vive assim, o seu bel prazer, sabe? Ele vive fazendo aquilo que ele quer. Ele vive de acordo com os prazeres dele, aquela vida, né, levada só pelos prazeres, que a gente sabe que é uma coisa que nunca é muito bom, nunca dá muito certo. Enfim, a gente vai começar a ver a interação entre esses personagens, sendo que a relação dessa menina com esse cara rico não fica muito clara. Eles estão tendo um relacionamento, eles são só amigos, é uma coisa meio nebulosa, assim, a relação deles. E esse menino, que é o mais pobre, né, que fica lá na Coreia esperando por ela, ele fica naquela, sem entender o que está acontecendo, sem querer cobrar alguma coisa dela também, porque afinal de contas eles não tinham de fato um relacionamento, apesar de que eu acho que ele devia ter cobrado sim, mas enfim, né? E a gente vai ver a interação desses personagens até que uma coisa vai acontecer ali e a partir daí o intuito do filme é que a gente tente desvendar o que aconteceu. Qual foi essa coisa aí que aconteceu? Eu não vou ficar revelando muito não, gente, porque o interessante é que vocês assistam ao filme ou leiam o conto. Eu não sei se o conto é igual, tá, gente? Como eu falei, eu ainda não li. Mas é interessante que vocês assistam ao filme pra entender o que se passa no filme. É aqueles filmes coreanos meio malucos, assim, você tem que... O filme coreano, pela minha experiência até agora, você não pode ficar exigindo muita realidade, muita lógica, não, porque o intuito é essa imagem mais simbólica mesmo do filme, sabe? Eu gostei bastante do filme, eu acho que tem cenas ali meio desnecessárias também. Eu acho que o povo da Ásia, eles sexualizam muito umas coisas que não precisava, talvez. Se bem que não sei se é só o povo da Ásia, não. Mas enfim, tem umas cenas ali meio desnecessárias, mas que no geral, eu acho que o filme, ele nos intriga, sabe? É um filme bem paradinho, que não tem muita ação, mas você fica preso ali querendo saber o que tá acontecendo, tentando entender o que tá acontecendo, o que eu tô vendo, gente, o que é isso aqui, sabe aquela coisa? E eu particularmente gosto muito desse tipo de filme, eu gosto de ter esse sentimento de ficar em dúvida até se eu tô entendendo muito bem aquilo que eu tô assistindo, sabe? E esse filme faz isso com a gente. Os atores são muito bons, inclusive um dos atores é o meu ator preferido, já falei sobre isso por aqui, que é o Steven Yeun, que fez o Glenn lá de The Walking Dead. Então, eu gostei muito do filme. Se você encontrar esse filme por aí, vale a pena assistir. Ele é bem bacana. Pelo menos pro meu gosto, eu achei bem bacana. Aí, depois o que eu assisti foram séries, né? A maioria doramas, mas assisti uma série também norte-americana. Então, assisti, ó, doramas, uma lista, tá, gente? Então, vou falar rápido. Assisti, finalizei, na verdade, eu já tinha começado em setembro e finalizei em outubro, um dorama que se chama Romance is a Bonus Book,
que é um dorama que fala sobre um escritor que tem uma amiga de 20 anos, assim, e que ele é apaixonado por essa moça, mas essa moça nunca soube que ele era apaixonado por ela. Então essa moça toca a vida dela normalmente, tendo ele só como um amigo, ela se casa, ela tem filho, só que depois acontece uma coisa no casamento dela lá, ela acaba se separando, e aí ela acaba indo morar com esse amigo de favor, porque ela fica assim na Rua da Amargura. E aí o relacionamento deles vai se desenvolver, né? Vai para outros lados além da amizade. Ele vai, enfim, revelar para ela que gosta dela e tal. Então o plot mesmo da série é esse romance entre os dois. Mas o que eu achei mais legal nessa série é porque é muito no mundo dos livros, porque ele é um escritor e eles trabalham numa editora de livros. Então tem muito essa discussão sobre o amor pelos livros, mas não na visão do leitor, e sim na visão de quem trabalha com os livros, né? Que eu não sei se é exatamente assim, mas que às vezes, enfim, é isso. Vou desenvolver esse assunto aqui não, isso é um assunto para um outro momento. Eu achei legal o dorama. Aí assisti também a segunda temporada da Criatura de John Sung, que é um dorama mais de fantasia, de ação. Eu já tinha assistido a primeira temporada, acho que em setembro, e aí saiu a segunda temporada agora recentemente. Então ele é um dorama que a primeira temporada ele se passa na época que a Coreia era ocupada pelo Japão, ali durante a Segunda Guerra. Então tem toda aquela coisa do povo coreano sendo subjugado pelo povo japonês. E aí os japoneses eles estão fazendo algumas experiências ali com coreanos para transformar essas pessoas em monstros, para que esses monstros virem arma de guerra. Então é um dorama de fantasia, tá, gente? E aí a gente vai acompanhar isso na primeira temporada, e a segunda temporada a gente vai acompanhar as consequências do que acontece na primeira temporada. Então não vou falar não pra você, se você quiser assistir, é bem legal. Eu também gosto muito do ator que faz esse dorama, que é Bak Seo-joon. Gosto muito dele. Aí também assisti um outro dorama, esse também é uma comédia romântica que se chama Pretendente Surpresa. Esse aqui, gente, é pura galhofa. Eu ri demais nesse dorama. Se você quer um negócio assim que você não precisa ficar pensando, você quer sentar e só rir dos absurdos que acontecem no dorama, é esse, Pretendente Surpresa. É bobo que só, tá? Não vai esperando grandes reflexões, não. Mas é muito engraçado. Ele vai falar de uma moça que tem uma amiga. Essa amiga é rica e o pai dessa amiga fica marcando encontros à escura, assim, que eu acho que eles falam assim, que é uma coisa que parece que é comum lá na Coreia. As famílias ricas marcam encontros às escuras com pessoas assim de outras famílias ricas, enfim. E aí essa menina não quer ir no encontro e manda essa amiga no lugar dela. E a amiga vai no lugar dela, porque sempre a amiga faz isso por ela. Ela vai nos encontros e aí ela espanta o cara, porque ela finge de doida, ela finge de tarada, enfim, ela faz um escarcéu assim e espanta o cara. E aí ela vai no encontro no lugar dessa amiga. Só que o cara do encontro, aí é o protagonista da história, ele é um CEO, é uma dessas histórias de CEO lá da Coreia. Deu tempo de gravação da câmera que eu nem vi onde eu parei, mas eu acho que eu parei falando que ele é um CEO, né, o protagonista é um CEO que vai nesse encontro também sem querer ir no encontro. Ele vai só pro vô dele parar de encher o saco dele, e aí ele vai, chega nesse encontro, ele conhece essa moça, achando que é amiga, né, e aí a moça faz altas loucuras lá pra espantar, só que ele acha ela tão maluca que ele fica interessado. E aí vai se desenvolver, vai ter esse negócio porque depois ela também vai se interessar por ele. E ela trabalha na empresa desse cara, ela foi no encontro sem saber que era ele, né? E chegando lá que ela vê que é o chefe dela lá, que é o CEO da empresa que ela trabalha, mas aí ela já estava lá mesmo, então ela faz o papel dela. Mas aí fica aquele negócio, ela não quer que ele descubra quem ela é de verdade, e ele fica querendo fazer um bem bolado com ela ali, porque ele propõe pra ela, olha, a gente não precisa ter um casamento de verdade, mas vamos casar de mentirinha aqui só pro meu avô parar de me encher o saco, sabe? Esse tipo de coisa, bem boba. Mas aí eles vão se apaixonar e aí vai ter aquele negócio de
quando que ele vai descobrir quem ela é de verdade, que ela continua fingindo pra ele, enfim. É isso, o dorama. Muito divertido, apesar de ser bem bobo. Mas eu achei legal. Aí depois assisti um outro que... Eu assisti, na verdade, 2 doramas que estão muito... Pra quem tá no mundo dos doramas aí, deve ter ouvido falar desses dois. Com certeza ouviu falar desses dois, que foram lançamentos desse ano. Então, um deles é Os Lucros do Amor. É um dorama que também é uma comédia romântica, que no caso vai falar de uma moça que... A empresa dela tem uma certa política, assim, de casamentos, de que se ela se casar, ela ganha um bônus lá da empresa e ela pode se candidatar a uma determinada vaga lá que ela quer dentro da empresa. Só que ela não consegue levar nenhum relacionamento adiante, porque ela é muito racional, ela é fria mesmo. E aí ela acaba propondo para um cara que ela conhece ali, que trabalha numa loja de conveniência perto da casa dela, que é um rapaz mais novo do que ela, e ela propõe pra ele que eles se casem de mentirinha só pra ela conseguir essa vaga lá no emprego, né, e conseguir o bônus dela lá e tal. E aí ele acaba aceitando, né, então eles vão se casar de mentirinha, eles casam de verdade, né, mas o relacionamento é de mentirinha, pra que ela tenha esses benefícios na empresa. E aí, lógico que vai, né, florescer ali um amor entre eles. É aquela coisa da comédia romântica mesmo. Eu não achei esse dorama bom igual as pessoas estavam falando, sabe? Eu acho que ele é bem problemático em algumas coisas, eu acho que ele é bem equivocado em outras, e eu achei até meio chato em algumas partes, assim. Eu fui até o final, assisti tudo pra ver, né, se de fato era, né, talvez ficava bom depois, né? Mas é um dorama que realmente eu não gostei muito, não. Eu achei bem equivocado em algumas questões, achei meio... Não foi pra mim esse dorama. Ele tem um casal secundário que é mais interessante, que é uma escritora de livros hot e o cara que é o CEO da empresa que essa moça protagonista trabalha, né? Esses dois eu achei mais legal a interação entre eles ali. Tanto que depois eles fizeram um spin-off com esses dois personagens, de 2 episódios, que se chamou Amor Apimentado. Olha o nome do negócio, né? Porque ela é escritora de livros hot e ela tá escrevendo um livro que se chama Amor Apimentado. Então esse spin-off eu assisti também, né? Não gostei do dorama, mas assisti até o spin-off. Mas é porque eu gostei desse casal. Esse spin-off é como se fosse ela, como se a escritora ela fosse transportada para dentro do livro que ela tá escrevendo. E aí ela vai viver umas cenas ali do livro que ela tá escrevendo. Mas de apimentado não tem nada, tá, gente? A apimentada é só o nome mesmo ali do livro que ela tá escrevendo e do spin-off. Então assisti também esses dois aí. Ok, mas não achei grandes coisas não. E assisti um outro dorama que também foi lançado esse ano, então tá muito em voga, que se chama O Amor Mora ao Lado. E esse eu gostei mais do que Os Lucros do Amor, mas tem uma hora também que ele fica um pouco chato, sabe? Eu acho que eles deram uma esticada no dorama e ele podia ter acabado antes. E ele fala de 2 amigos de infância também, né? Eles são amigos desde criança, só que eles vão crescendo e num determinado momento da vida cada um toma um rumo. Ela vai para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, e ele fica na Coreia e ele se torna um arquiteto que ganha muitos prêmios e tal. Só que aí ela volta dos Estados Unidos. Ela tava com um casamento marcado lá nos Estados Unidos, mas ela volta falando que abandonou o emprego, que cancelou o casamento, mas ninguém sabe por quê que ela voltou. E aí ela vai voltar a interagir com esse amigo, só que aqueles amigos que mais brigam do que conversam, sabe? Então vai ter aquela coisinha de ficar um implicando com o outro e ninguém sabe o que aconteceu de fato com ela para ela voltar para a Coreia, assim, largando emprego, largando noivo, largando tudo. E aí a gente vai ao longo do dorama descobrindo as coisas que aconteceram com ela e vendo a interação dela com esse amigo que vai se transformar num amor, né? Obviamente. Enfim, é um dorama que ele tem pitadas de
discussões um pouco mais profundas, sabe? Ele fala sobre doenças, sobre até uma esperança de você superar uma doença grave. Ele fala sobre traumas, ele fala sobre relação entre pais e filhos. Isso é muito importante no dorama, né? Como que a importância de você saber o que você está fazendo quando você está criando um filho. Não é uma brincadeira, né? Não é só botar um ser humano no mundo e oba-oba, é isso aí. Você precisa saber dar um direcionamento para esse ser humano que você colocou no mundo. E infelizmente a maioria das pessoas não sabe, né? Só sabe parir, mas não sabe de fato dar esse direcionamento que as pessoas precisam. E aí vai mostrar as consequências disso para as crianças que vão crescer sem um direcionamento, vão crescer com alguns traumas, às vezes vão ter que se virar por si só. E isso não acontece só em famílias pobres, isso acontece também em famílias ricas, e o dorama vai mostrar isso também. Esse ponto eu achei interessante, sabe? Só que tem uma hora que ele fica um pouquinho arrastado também, mas assim, entre esse e o outro que saiu esse ano também, eu gostei mais desse, com certeza. Aí também, esses foram os que eu assisti, tá, gente? Eu assisti esses. Mas eu tô assistindo também, comecei em outubro, mas ainda não acabei, um outro dorama que se chama Tudo Bem Não Ser Normal. Esse eu tô achando bem mais profundo do que todos os outros que eu já assisti até hoje. Ele é um dorama que ele vai trazer uma escritora. Eu tô assistindo muitos doramas com escritores, né, e tal. Agora que eu percebi isso. Talvez seja natural eu procurar por isso, né. Mas aí ele vai trazer uma escritora de livros infantis e um cara que ele trabalha de enfermeiro em hospitais psiquiátricos. E ele tem um irmão que ele tem algum transtorno psiquiátrico, que eu tô no início do dorama, eu ainda não sei muito bem o que o irmão dele, qual é a condição do irmão dele, mas o irmão dele tem necessidades especiais ali. E aí eu já percebi que esse dorama ele vai tratar muito sobre transtornos psiquiátricos, com certeza, e também sobre traumas. Então é um dorama que eu tô percebendo uma profundidade muito maior neles. Lógico que vai ter o romance entre esses dois, a escritora e o enfermeiro, com certeza, né? A gente já espera isso de um dorama, mas eu tô sentindo ele bem mais profundo, tanto que eu tô assistindo ele bem mais devagar, sabe? Porque ele é mais pesado. Mas eu tô achando muito interessante essa faceta mais profunda de um dorama. Que eu acho que até hoje eu só assisti doramas mais leves. Por mais que alguns tenham mais ação, alguns até com violência, assim, tipo Vincenzo, que é o meu preferido. Ele tem uma certa violência ali. Mas esse, Tudo Bem Não Ser Normal, até agora, dos que eu assisti, é o que eu tô percebendo que vai tratar as discussões, assim, de uma forma mais séria, sabe? E eu já tô muito compadecida pelo menino lá, pelo personagem principal, que é o menino sofrido, meu Deus do céu. E eu ainda tô, sei lá, no segundo episódio, eu acho que eu só assisti 2 episódios desse drama. Mas depois eu falo mais sobre ele, tô achando bem legal. E também tô assistindo aí a uma série norte-americana mesmo, que é a série From, que aqui no Brasil ficou Origem, né? É a 3ª temporada. Eu já tinha começado a assistir em setembro, porque ela foi ao ar no final de setembro. E aí assisti lá, os episódios saíram em setembro. Aí em outubro também ela tá passando, sai um episódio por semana, então eu tô acompanhando. Que é uma série que vai falar sobre um lugar misterioso que as pessoas acabam parando ali naquela cidade, mas elas não sabem como elas foram parar ali e elas não conseguem sair daquela cidade ali. E naquela cidade, à noite, existem uns monstros assim que assombram o lugar e que as pessoas precisam ficar dentro de casa, protegidas por um amuleto, porque se não tiver aquele amuleto ali, aqueles monstros podem entrar e podem devorar as pessoas. Então, os monstros eles entram se não tiver o amuleto ou se a pessoa que está dentro de casa permitir que os monstros entrem. E aí tem todo aquele mistério de aonde eles estão, por que eles estão ali, como que eles vão sair dali, será que eles vão conseguir sair dali, o que são aqueles monstros, né? Então tem toda essa questão aí na série. Eu acho interessante a série, mas eu tô achando que a 3ª temporada ela tá ficando meio enrolada, sabe? A primeira e a 2ª temporada eu acho que elas souberam dosar melhor essa coisa de dar respostas
e fazer mais perguntas, porque é aquela série que ela precisa nos deixar em dúvida sobre o que está acontecendo, porque senão ela acaba, né? Se ela revelar tudo, ela acaba. Então precisa deixar uma certa dúvida. Mas eu acho que essa terceira temporada, até agora, ela não tá respondendo nada, sabe? Eu acho que tá faltando um pouco dessa contrapartida, de deixar dúvidas, mas também dar uma esmolinha de resposta ali. Então vamos ver até o final, né, como que ela vai acabar. Agora ela já tá quase acabando, mas aí, próximo mês eu vou voltar a falar sobre ela aqui com vocês, aí eu falo o que eu achei. E foram essas, então, as minhas leituras, aquilo que eu assisti. Quero relembrar vocês o meu convite aqui para assistir ao vídeo de revelação das leituras do Clube MSL de 2025, que vai ser dia 10 de novembro, agora no próximo domingo, às 8 horas da noite. Eu espero vocês aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.